Aleluia. Salve a igreja na paz do Senhor. Amém? Glórias ao nome de Jesus. Confesso que hoje eu estou um pouquinho nervosa. Hoje eu não tenho script, hoje eu não tenho meu esboço, porque não me foi permitido fazê-lo. Então eu vou ler o capítulo 15 de Lucas. Eu vou ler ele completo, para que seja mais fácil explicar a palavra, aquilo que foi posto ao meu coração, através de um louvor que eu estava ouvindo, que é o louvor que eu vou cantar no final, e veio de encontro essa palavra ao meu coração, porque é uma situação que muitos de nós temos vivido, é uma situação que muitos da igreja do Senhor têm vivido. Amém? Lucas 15. O título da minha Bíblia diz assim: Jesus recebe pecadores. Eu vou ler os 32 versículos, para que a gente entenda realmente o que a palavra quer dizer. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. A segunda parábola dentro da primeira, que aqui é a dracma perdida. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. O filho pródigo. E continuou Jesus: Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a minha parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio naquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se hospedou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Eu estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho que estivera no campo, quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou o que era aquilo. E ele lhe informou: Veio teu irmão,
teu pai mandou matar um novilho cevado porque recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar, saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me destes este cabrito, um cabrito sequer, para me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, que o mandastes matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Por que eu li a passagem inteira? Porque pode ser que tenha alguém aqui que nunca tenha lido completamente. Porque no momento de ministração, a gente encurta, a gente fala algumas partes apenas, mas se faz necessário. Porque aqui Jesus, ele fala apenas uma parábola. Porém, dentro dessa parábola há 3 histórias diferentes. Mas aqui é uma parábola única. Todas essas parábolas, elas se conectam. Todas elas vêm falar de algo que está perdido, de algo que se perdeu, de algo que desejou se perder. E aqui no início fala que as pessoas se aproximavam de Jesus, os publicanos, os pecadores, e eles queriam ouvir Jesus, eles desejavam ouvir Jesus. E Jesus falava, mas havia os fariseus que julgavam Jesus, porque Jesus estava com os pecadores. Em outras passagens a gente vai ver que Jesus fala que ele veio para os doentes, não para aqueles que têm saúde. E os doentes são os pecadores, os doentes somos nós que andamos em pecado. Os doentes são aqueles que estão perdidos. E aqui no primeiro exemplo, quando Jesus ele vem falar de uma ovelha perdida, estes homens que murmuravam, eles faziam igualmente o irmão daquele jovem que foi embora da casa do pai. Esses homens, eles murmuravam contra Jesus da mesma forma que aquele irmão também murmurou. Então Jesus, ele vem dando alguns exemplos para que aqueles homens entendam o porquê Jesus estava falando com aqueles homens, com aquelas mulheres. E quando ele fala que havia que um homem, se tivesse uma ovelha, 100 ovelhas e uma se perdesse no deserto, ele deixaria todas e iria em busca daquela que se perdeu. Aqui a gente pode ter a representação do evangelismo. Essas ovelhas estão lá fora, essas ovelhas estão no deserto, essas ovelhas estão na escassez, porque aqui é a representação do deserto, fala que estavam no deserto. Então ali o mundo vive hoje uma sequidão. O mundo, as pessoas que vivem lá fora hoje vivem uma sequidão. Eles não conhecem a Jesus. Então ali todos, de certa forma, já estão andando em perdição, porque eles ainda não encontraram o caminho a seguir. Mas aqui é um homem que, percebendo que uma se perdeu mais do que as outras, ele vai atrás, ele procura diligentemente, ele vai atrás e ele encontra. Ele encontra essa ovelha quando fala achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. Tem algumas partes, alguns lugares que a gente ouve falar louvores, que a ovelha estava ferida e o pastor tratou ali das feridas. Se a gente for trazer para a nossa realidade, sim, porque quando as pessoas estão perdidas lá fora, elas são encontradas sim, cheias de feridas, cheias de tristeza, cheias de mágoa, porque dificilmente alguém entrou na casa de Deus. Nossa, uma igreja, que legal, vou lá, feliz da vida. Não. Normalmente a gente vem quebrado, amassado, arrebentado, pisado. A gente vem aqui normalmente destruído, como a última esperança, a única forma talvez de uma restauração, de uma vida nova. A maioria de nós sim, entramos por essas portas dessa forma, porque quando estamos lá fora nós estamos assim, totalmente perdidos. Então este homem, ele procura aquela ovelha, ele procura e ele não sabe quanto tempo ele demorou até encontrá-la, mas sabe que a encontrou. Então a gente coloca aqui como evangelismo. Eu coloquei aqui como evangelismo, quando a gente sai lá para fora
onde estão as ovelhas perdidas, porque lá fora tem ovelhas que deveriam estar aqui dentro, mas elas ainda se encontram perdidas, porque Jesus ele veio para a salvação de todos. Essa salvação é para todos, não é só para mim e para você que já estamos aqui. Então, quando ele procura, quando nós, os filhos de Deus que já nos encontramos na presença do Senhor, e quando vamos para fora evangelizar, levar a palavra de salvação, levar a palavra de Jesus, falar do amor de Jesus, nós podemos encontrar essas ovelhas que estão lá perdidas. E muito provavelmente vamos encontrar muitas e muitas machucadas, a qual precisam ser tratadas por um pastor que as ame, por um corpo que as abrace, por um corpo que as ame verdadeiramente, para que ao entrar na casa, para ser encontrada e resgatada, haja esse júbilo, essa festa. Porque vem dizer que a festa no céu, quando o pecador se arrepende, e essa ovelha, ela está dentro desse contexto, ela foi achada, ela foi trazida, e houve festa, houve júbilo, então ela foi encontrada, agora ela está reunida, a alegria nos céus. Muitos estão perdidos lá fora. Aí Jesus ele vem e dá um segundo exemplo de uma dracma perdida. A dracma era uma moeda, um tipo de moeda valiosa, que representava cerca de 1 ano de trabalho, se eu não me engano muito, cerca de 12 meses de trabalho. Então era uma moeda valiosa, não podia estar perdendo. E essa mulher, quando percebe que perde uma das suas dracmas, ela começa a varrer a casa, ela acende a candeia, ela ilumina tudo, e ela começa a varrer, ela começa a iluminar, porque ela precisa encontrar algo que é pequeno. Uma moeda, ela é pequena. Às vezes a gente encontra varrendo embaixo do sofá, muitas vezes a gente encontra moedinhas perdidas. Em casa, o Samuel vai pegando quando encontra. Mas ela estava perdida. E ela foi achada. Alguém achou. Alguém sempre vai achar uma moedinha perdida. Nesse caso aqui, dessa dracma, eu vou trazer uma representação, uma alegoria nossa. Vamos colocar aqui que essa dracma é eu e você. Pode ser um de nós, que estávamos dentro de casa e nos perdemos. Não precisamos sair para fora para nos perder. Nos perdemos aqui dentro. Quantos cristãos, quantos de nós estamos dentro da casa do Pai, mas nos perdemos? Quantos de nós estamos há anos na presença, na casa, dentro, mas nos perdemos, estamos perdidos? Então, essa mulher que perdeu a dracma aqui e começou a procurar, essa dracma perdida é eu e você, que estamos perdidos aqui dentro da casa do Pai. Por alguma razão perdemos a fé, por alguma razão perdemos a esperança, por alguma razão nos afastamos da presença real, fiel, justa e verdadeira de Deus. Mas o Senhor, Ele acende a candeia, Ele acende a sua luz chamada Espírito Santo, e Ele diligentemente Ele começa a tocar através da palavra, através dos louvores, através da adoração. Ele começa a nos procurar, porque Deus Ele não desiste de mim, Ele não desiste de você, Ele não desistiu, Ele se entregou naquela cruz. Então Ele nunca vai desistir nem de mim nem de você. E mesmo estando dentro de casa, perdidos, o Pai nos encontra, porque a luz do Espírito Santo ela vem sobre a minha e ela vem sobre a tua vida. Então, o Espírito Santo começa a trabalhar novamente em nossos corações com a sua luz, com o seu amor, e somos encontrados novamente, porque vem dizer que há júbilo quando o pecador se arrepende, mas esse pecador estava dentro de casa. Essa dracma foi perdida dentro de casa. Nós muitas vezes nos perdemos dentro de casa. E a alegria no céu, da mesma forma daquele que estava lá fora, foi encontrado, foi achado e foi trazido, houve júbilo no céu. E da mesma forma, aquele que se perdeu dentro de casa, a luz do Espírito Santo o encontrou novamente. E houve novamente também júbilo no céu, de igual modo ao primeiro, quando o pecador se arrepende, quando nos prostramos aos pés do Senhor.
Senhor, quando buscamos a face dele e permitimos que a luz do teu Santo Espírito ilumine o nosso coração, ilumine a nossa mente, ilumine o nosso intelecto, porque nem tudo é emoção. Precisamos ter discernimento, precisamos ter sabedoria, precisamos ter entendimento de algumas coisas que muitas vezes deixamos de lado, porque permitimos que as nossas emoções tomem conta da nossa vida. E a gente vem para a terceira parábola que está coligada junto com as outras. Aqui a gente tem um pai. Esse pai tem 2 filhos nessa parábola. E o filho mais jovem, ele simplesmente cansou de tudo. Porque a parábola diz que este homem tinha um campo e que os filhos trabalhavam no campo, tanto que o mais velho continuou lá trabalhando. Então, de repente, esse filho mais jovem, às vezes a gente sabe que os irmãos mais velhos, eles são mais complicados, né? Ele pega o mais novo, quer que o mais novo faça tudo. De repente, nessa parábola era a situação desse jovem. Muitas coisas acabavam, chama o fulano para fazer, que é jovem, tem que fazer, ele tem que fazer. Então, vamos dizer que esse jovem estava cansado, ele se cansou. E ele chega para o pai e fala: pai, dá-me a minha parte, porque eu vou embora. Mas a gente sabe que pela lei, herança se reparte quando o pai e a mãe morrem, quando os pais estão mortos. E esse jovem decide pedir a herança dele com o pai vivo. Aqui ele já comete uma transgressão contra o pai. E aqui ele já começa a pecar contra o pai dele. Porque é como se ele estivesse desejando que o pai estivesse morto para que ele pegue aquilo que é dele. Só que também, quando o pai, aqui nessa parábola, não há discussão. O pai simplesmente decide, tá bom. O pai vai lá, vai dizer que ele vai lá e reparte. A palavra está dizendo reparte. Se tem 2 filhos, diz, então significa que o pai deu a parte do filho mais novo, mais jovem, porém também entregou a parte do filho mais velho. E pela lei judaica, o mais velho sempre fica com uma parte maior do que o irmão mais novo. Então este jovem, passado alguns dias, ele junta tudo e ele vai embora para uma terra distante. E ele deixa o seu pai com o coração entristecido, com o coração partido, porque ele perdeu um filho. Esse filho foi embora. Mas ele ficou com um filho dentro de casa, que também recebeu a sua herança, que também recebeu a sua parte, mas continuou na casa do pai, usufruindo das coisas do pai. Ali ele tinha uma terra, ali ele tinha campos, ele tinha bois, ele tinha carneiros, cevados, plantações, não sei o que tinha naquela terra, mas a gente está dizendo de um homem que tinha um campo, que tinha gatos, porque ele mandou matar o cabrito para celebrar a volta do filho. Então ele tinha ali bois, cavalos, carneiros, tinha. Mas passado o tempo, aquele jovem longe de casa, deixando seu pai para trás, a palavra vai dizer que houve fome na terra onde ele estava. E a gente sabe que quando a fome é muito difícil, a situação aperta. E quando diz que ele gastou dissolutamente, então ele desperdiçou o dinheiro que o pai suado ganhou durante muitos anos ajuntando. Ele simplesmente desperdiçou. Mas quem é esse jovem? Esse jovem também pode ser eu, também pode ser você. Estamos na casa do Pai e simplesmente decidimos que não tá bom. Eu cansei, Jesus. Eu não quero mais roubar. Eu cansei. Eu não quero mais esse negócio de ficar fazendo oração pelos outros, não, que ninguém merece. Eu cansei de ficar ali na porta da rua que só passa carne e moto e não quero mais. Essas irmãs é chata, não quero mais saber dessas irmãs. Os irmãos é chato, não quero mais saber, eu quero ir embora. Eu e você, muitas vezes. Não aguento mais o pastor fala muito, não aguento mais, aquele pastor é muito quente, eu queimei a língua, não quero mais, eu vou embora. Eu e você quantas vezes? Quem nunca? Não aguento mais aquela igreja, não aguento mais aquele povo, vou embora. Quem nunca? As igrejas estão cheias e vazias ao mesmo tempo.
Então esse jovem também é nossa representação. Só que ele simplesmente foi embora. E o que ele levou que o pai lhe partiu? Quando estamos na casa do Pai, nós já temos a nossa herança. Nós temos a salvação. Nós temos a presença do Pai. Nós temos o Espírito Santo do Senhor. Nós temos algo valioso. E quando a gente sai lá para fora, a gente começa a perder tudo. Tudo que você ganhou na casa do Pai, todos os dons que o Senhor derramou sobre a mim, sobre a tua vida, quando vamos lá para fora, não estamos cultuando ao Senhor. Então a gente começa a perder tudo. Até chegar ao ponto da gente parar um dia e não aguentar mais e falar: o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo longe da casa do Pai? Porque quando eu estava com o Pai, eu tinha amor. Quando eu estava na casa do Pai, eu tinha alegria. Mesmo quando a situação estava difícil, a presença do Senhor me bastava. Quando eu estava na casa do Pai, eu tinha um abraço, eu tinha um carinho, eu tinha um beijo, eu tinha um afago. O que eu estou fazendo longe? Por que eu estou longe? Mas quantos não foram para longe da casa do Pai? Mas o Pai está lá em casa. O Pai está aqui esperando o filho voltar. Porque ele sabe que aquele filho vai voltar. Aquele filho que ele tanto ama, aquele filho que ele tanto espera. Ele sabe que o filho um dia vai voltar. Ele tem a esperança no coração dele daquele filho voltar. E esse dia ele chega. Esse dia acontece. Então aquele jovem cai em si. Porque ele foi levado a trabalhar na casa de um homem, nos campos de um homem, a guardar porcos. E para os judeus isso era uma grande humilhação. Porque os judeus não comem carne de porco e os judeus não cultivam porcos, eles não cuidam de porcos. Eles têm outros tipos de gados, menos porcos, porque era contra a lei judaica. Então, aquele jovem estar cuidando de porcos já era uma grande humilhação. Agora imagine você cuidando de porco, uma coisa que você não deveria estar fazendo, e para piorar, você olha a comida do porco, que é pura lavagem, parece um monte de vômito, e você dá com tanta fome a ponto de sentir vontade de comer. É muita humilhação. Só que para quem está lá fora, é isso que sobra: humilhação. Ué, mas não era crente? Por que está com essa vida? O que sobra para a gente quando a gente está lá fora, quando a gente sai da casa e da presença do Pai, é a humilhação. Porque o mundo vai nos humilhar. As pessoas vão nos pisar. Mas o Pai não. O Pai está de braços abertos esperando o filho voltar. Então aquele jovem se arrepende. Ele se arrepende. E ele cai em si e ele fala: os trabalhadores do meu Pai têm pão e fartura. Os filhos do Pai têm pão e fartura. O pão vivo que desceu do céu. Tem fartura, tem a presença, tem a alegria, tem a paz que excede todo entendimento. Então ele entende: eu preciso voltar para a casa do meu Pai. Então aquele jovem voltando para a casa do seu pai, ainda distante, ele já vinha falando na nossa cabeça: quando eu chegar lá, eu vou falar: Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. Então ele já foi colocando no coração dele para se humilhar diante do Pai, para que ele fosse recebido novamente. E o Pai, ao vê-lo ainda longe, distante, o Pai corre ao encontro daquele filho e o abraça e o beija. Não está tentando o menino falar alguma coisa, porque o Pai, a alegria do Pai é tão grande ao ver o filho no caminho, que ele corre e vai ao encontro do seu filho, beijando e o abraçando. Então aquele jovem abraça o seu pai e ele fala: Pai, pequei contra os céus, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Porque é assim que nós fazemos. Porque quando nos afastamos da presença do Senhor, o que mais nos impede de voltar é a vergonha. Porque a vergonha nos afasta de Deus. Porque nós pecamos, porque nós transgredimos, porque nós falhamos. Então a gente tem vergonha de voltar para a casa do Pai. Então quando a gente decide, a gente já vem de cabeça baixa, se humilhando diante do Senhor, já se ajoelha aos pés do Senhor e fala: Senhor, me perdoa porque eu pequei. Eu fui fraco, sou pecador. Me
perdoa que receba de volta. O pai não se importou com o erro que o filho cometeu, porque esse filho ele pecou, esse filho ele transgrediu, e ele perdeu tudo que era do seu pai. Ele perdeu, ele foi de mãos cheias e voltou vazio. Mas o pai não se importou. Imediatamente ele chama os seus servos e fala: vestir a melhor roupa, colocar o anel, colocar a sandália, pega o novilho e mata e vamos festejar, porque esse meu filho estava morto e ele viveu. E a alegria do Senhor é o júbilo que há no céu quando o pecador se arrepende. Todas essas parábolas elas vão dizer do arrependimento. Aquele que volta à casa do Pai, aquele que se arrepende e volta à presença do Senhor, aquele que estava em pecado, ele se arrepende e ele volta à presença do Senhor. Mas aqui a gente encontra mais um personagem. E esse personagem também sou eu e é você. Havia um irmão mais velho. Lembra que o irmão ficou na casa do pai? O irmão ficou aqui na casa do pai. O irmão usufruiu das coisas do pai, guardando a sua herança, provavelmente. Mas esse filho mais velho, ele não se importou com o seu irmão mais novo. Quem é o irmão que não ama o seu irmão, a ponto de vê-lo partir e não se importar? Como está o meu irmão? O que tem acontecido com o meu irmão? Será que ele está vivo? Será que ele está bem? Onde será que ele está? Esse irmão não se importou. O único que estava se importando aqui era o pai. Senhor, será que meu filho está vivo? Meu filho vai voltar? Provavelmente aquele homem fazia orações pelo seu filho como os pais fazem. Mas aquele irmão não. Aquele irmão que ficou dentro da casa do pai também pode ser eu, pode ser você. Sabe aquele irmão que sai por alguma razão? Ele não quer mais a igreja, ele sai. E não nos importamos com ele. Não vamos atrás saber se ele está bem. Não ligamos, não visitamos, não mandamos nenhuma mensagem no WhatsApp para saber se ele está vivo, se está morto, se está bem, se está em outra igreja, porque o importante é estar na presença do Senhor e não importa onde. Não importa a casa de oração. Mas esse irmão, ele não se importou. E muitas vezes nós também agimos assim. Estamos na casa do Pai, mas estamos longe do Pai. E quando aquele irmão, ele chega dos campos e ele vê uma festa acontecendo, e ele vai questionar o que está acontecendo, e o servo diz: o teu pai está fazendo uma festa, porque aquele seu irmão que estava morto, ele voltou. Então aquele jovem, aquele homem, aquele irmão mais velho, ao invés de ele se alegrar que o seu irmão voltou para casa vivo, ele estava são, ele estava bem. Ele fala: como assim? Como assim, Senhor? Como assim, pai? Você recebe esse moleque que foi lá para a rua, gastou tudo, perdeu tudo que era seu, e você mata um cabrito? Eu estou aqui tantos anos te ajudando, te servindo, e nunca me deixa de um cabrito para me festejar com os meus amigos? Que irmão é esse? Que está preocupado com um cabrito que não recebeu, que não matou durante os anos para festejar, ao invés de se preocupar e se alegrar com o irmão que voltou. Este não é o irmão que ama o outro irmão. Porque aquele que não se alegra com a alegria do outro, ele não é irmão. Aquele que não se entristece com a tristeza do outro, ele não é irmão. Porque a palavra diz: alegrai-vos com que se alegram, chorai com os que choram. Essa é a palavra do Senhor. Este é o ensino do Senhor para mim e para você. E esse irmão ele não cumpriu. Então eu entendo aqui, de certa forma, que este jovem, que este irmão aqui mais velho, ele era o joio no meio do trigo. Estava ali só fazendo, ocupando espaço, fazendo firula, dizendo: sou fiel ao meu pai, eu estou aqui. Mas quando na verdade, ele não estava sendo fiel. Ele estava ali por interesse, vamos dizer. Porque se agora o pai morre, ele fica com tudo só para ele. A primeira herança e o restante. Então eu entendo no meu coração, neste momento, que este irmão aqui, ele estava ali por interesse. Porque se ele estivesse ali por puro amor pelo pai, ele não se constrangeria a ponto de ser tão arrogante e dizer para o pai: por que você está feliz porque esse menino voltou? Isso não é, irmão.
Então aqui a gente tem 3 histórias, 5 personagens. A ovelha que se perdeu ainda lá fora. A dracma, ou eu e você, nos perdemos aqui dentro. E 2 filhos que estavam dentro. Um decidiu ir embora e o outro ficou. Mas não ficou com o coração voltado à casa do pai. No meio dessa história toda, se eu tiver que escolher ser um deles, eu prefiro ser o filho pródigo. Porque o filho pródigo, ele cansou de tudo. E ele foi embora. Mas ele se arrependeu. E ele voltou para a casa do pai. E a palavra diz que ajuda no céu quando o pecador se arrepende. Então eu prefiro ser aquele pecador que saiu e voltou arrependido do que ser aquele que ficou e não se arrependeu e não amou aquele que voltou. Quando entra alguém por essas portas, seja aquele das ovelhas que estava perdido, quando ele se arrepende, quando ele levanta as mãos para aceitar a Cristo, ajuda-no no céu. Precisamos nos alegrar. Não podemos agir como o irmão mais velho deste jovem, que vê as pessoas retornando à casa do pai. Aí, vamos supor que chegou alguém aqui que estava passando da igreja há muitos anos, e ele volta para a casa do pai, e há alegria no coração da igreja, alegria nos céus, alegria no coração de Deus, e o Senhor tem promessa naquela vida. E então, guiado pelo Espírito Santo de Deus, o pastor coloca logo ele para pregar. O pastor vem e coloca ele logo para louvar ou para trabalhar na casa do pai. E os irmãos que estavam aqui, a representação dos irmãos mais velhos. Oxe, mas acabou de chegar? Já sentou na janelinha? Acabou de chegar e já está fazendo o que eu estou aqui fazendo há muito tempo e o Senhor não me deixou fazer? É o que o irmão falou. Mas ele voltou agora, o Senhor desperdiçou tudo e agora o Senhor dá um cabrito, uma festa para ele? A festa no céu, quando o pecador se arrepende. A festa no céu, quando o pecador volta para a presença do Pai. O Pai se alegra. Precisamos nos alegrar com o Pai. E nos alegrarmos por cada um que entra nessas portas arrependido, voltado aos pés do Senhor verdadeiramente. Porque a palavra diz que precisamos buscar, bater, clamar, pedir. E se a gente pede, a gente recebe. Se a gente clama, o Pai ouve a nossa oração. Se eu e você tivermos que escolher, que sejamos um pecador arrependido, do que o que fica e não se arrepende, do que aquele que fica e não ama verdadeiramente. Sejamos nós aqueles que se arrependem todos os dias, porque eu quero ouvir. Prepara uma festa para o meu filho. Mata o melhor cabrito e vamos festejar, porque esse meu filho estava perdido e ele foi achado. Eu quero ser recebido de braços abertos pelo meu Pai, quando eu voltar arrependida, e não ser expulsa da casa do meu Pai, como seria se dependesse deste irmão. Não, já perdeu tudo mesmo, já tá, pode ficar lá no mundo mesmo que está tudo certo. Não. Que sejamos como o Pai, que nunca perdeu a esperança daquele filho voltar para casa. Daquele pai que aguardava com o coração ali quebrantado, com o coração muitas vezes entristecido, esperando o dia do filho voltar para casa. Aleluia. E essa palavra veio ao meu coração através deste louvor. Eu vou cantar este louvor, que ele é bem tranquilo, bem manso e suave. E finalizo a palavra como ela está no meu coração. Porque essa palavra primeiro ela foi para mim. Porque muitas vezes eu fui o pecador que se perdeu dentro de casa. Muitas vezes eu era aquela pecadora que estava lá fora. E muitas vezes eu também fui a pecadora que estava junto com os irmãos dentro de casa. Saí e me perdi e voltei. E muitas vezes também eu fui aquele que ficou e não gostou de ver aquele que voltou, porque tinha algum ranço de alguém. Esse não é o cristianismo que o Senhor quer de mim, de você. Mas Ele quer o evangelho verdadeiro, justo e fiel, de amor, daquele que abraça aqueles que choram e daquele que se alegra com aqueles que se alegram. Como aquela mulher chamou todas as vizinhas e festejou.
Como o pai chamou seus servos e festejou, como aquele homem que encontrou a ovelha, chamou os vizinhos e festejou, que sejamos assim, alegrando-nos na presença do Senhor, com os que se alegram, com os que voltam, com os que estão aqui conosco. Que sejamos assim, como o Pai é conosco. Di, pode colocar para mim, por favor? Precisamos sentir saudade da casa do Pai, da presença do Pai, para que não venhamos sair dela. Porque para a gente voltar, a gente precisa ter saudade daquilo que fazíamos, daquilo que éramos. Precisamos voltar para estar com o Pai. Aleluias. Glórias ao teu nome, Jesus. Santo és o teu nome, Jesus. Tá baixo aqui. Volta no início. É bem rapidinho, tá? Aleluia. Santo és o teu nome, Jesus. Aleluia. Santo.
e dizer: eu te esperava, filho. Eu estava te esperando, eu sabia que você ia voltar. Nada melhor do que estar na presença e na casa do Pai. Se nos perdemos por algum momento, se nos perdemos por algum instante, Deus conhece o nosso coração. Ele não se importa com o pecado que você cometeu. Ele não se importa com o erro que você cometeu. Ele não se importa com a situação que você se envolveu. O que Ele deseja é os seus filhos perto dEle. O que Ele deseja é que possamos estar perto dEle. O que Ele deseja é que possamos voltar ao início de tudo, voltar ao primeiro amor. E se porventura eu ou você perdemos este primeiro amor, perdemos essa vontade de estar na casa do Pai, que possamos voltar e receber um abraço e um beijo do Pai, porque Ele vai dizer: eu vou te entregar a minha roupa, eu vou te colocar anel de filho, eu vou te dar sapatos, sandálias novas, para você estar pronto para caminhar de novo na minha presença, porque o campo do Pai, ele é muito grande, os trabalhadores do Pai são muitos, a seara do Pai está pronta, porém poucos são os ceifeiros. Precisamos estar prontos para trabalhar nos campos do Pai, para estarmos lá fora, para evangelizar, para levar a palavra do Senhor, não só lá fora, para trazer aqueles que estão perdidos como as ovelhas perdidas do Pai, para trazê-las ao aprisco do Senhor, mas para estarmos prontos para trazer aqueles que se perderam da casa do Pai, aqueles que saíram porventura por motivos e não voltaram. Precisamos estar prontos para ir em busca dessas ovelhas perdidas, destes filhos arrependidos, mas que muitas vezes têm vergonha de voltar para a casa do Pai. Precisamos estar prontos, precisamos estar preparados e nos humilharmos na presença do Senhor, porque o coração deseja um coração humilhado, um coração quebrantado, para estarmos na presença dEle, para estarmos com Ele. E eu, assim como você, eu desejo receber o abraço do Pai. Eu desejo estar na presença do Pai. Eu não quero perder a presença do Pai. Mas se porventura eu a perder, que eu me arrependa e volte para a presença dEle novamente. Porque foi Ele mesmo quem disse, quando os discípulos perguntou: Senhor, quantas vezes precisamos perdoar o nosso irmão? 7 vezes está bom, Jesus? Não está bom não. É 70 vezes 7. Significa que o perdão ele não termina, o perdão ele não acaba, o perdão ele é eterno, mas precisamos nos arrepender, precisamos mudar a nossa vida, precisamos buscar a alegria de estar na casa do Senhor, e nós a encontraremos buscando a face do Deus vivo, a presença do Deus Altíssimo, a presença do Teu Filho amado, e que precisamos permitir que a luz do Espírito Santo nos ilumine, assim como a luz daquela candela iluminou e encontrou aquela dracma, assim é a luz do Espírito Santo sobre a minha e sobre a tua vida. Precisamos permitir essa luz entrar no nosso coração e fazer morada em transformação verdadeira em mim e em você e naqueles que estão lá fora, aguardando a renovação, aguardando a presença dos filhos de Deus que vão lá buscar e levar a palavra fiel e justa do Senhor sobre as vidas deles, para que eles possam também ter essa oportunidade de se arrepender e de estarem aqui. E quando eles chegarem, que possamos abraçá-los verdadeiramente, que possamos abraçá-los com amor, com verdade, para ajudá-los a permanecer na casa do Pai, com amor em seus corações. Amém? Essa palavra que o Senhor colocou ao meu coração e que possa ter falado também ao teu coração, em nome de Jesus. Agradecemos.